A minha ideia nessa manhã é falar única e exclusivamente de como você sobe uma proposta no aplicativo, como você assina o contrato, para poder mitigar os erros, tá? A gente sabe que o nosso produto ele é muito bom, ele é muito legal, mas ele exige algumas atenções, tá? Então, principalmente ali no aplicativo, você precisa saber como sobe a tua fatura, como ela tem que estar, se ela tem que estar legível ou não, se ela tem multa ou não, né? Se o cara tem usina ou não, o que é submercado, o que é subgrupo. Então, tudo isso nós vamos falar hoje aqui, para isso ficar claro para você e para facilitar você no campo, para facilitar a sua vida na hora da venda e você ter vendas concluídas, né, e sem a trava ali, né, de repente, de uma concessionária por algum erro. Tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, eu vou jogar direto no meu aplicativo. Muito bem, pessoal. Então, esse aqui é o nosso aplicativo. Vocês, obviamente, já têm em mãos, alguns já mexeram, alguns já realizaram venda, outros ainda não. Né, mas hoje, então, a nossa ideia é passar por cada etapa do processo de subir uma proposta, de subir uma fatura, entregar uma proposta para o cliente e finalizar a venda. Tá? Então, primeiro ponto de tudo, tá, galera? Vai sempre no PDF, tá? Sempre. Ah, Robinho, mas o meu cliente não tem a fatura em PDF, ele só tem ela em mãos, eu vou precisar tirar uma foto. Cara, tire em último caso, tá? Tire em último caso a foto, mas a gente tem esse aplicativo aqui que eu tenho aconselhado o pessoal a utilizar, que é o Can Scanner, tá? Aqui tá, você baixa o aplicativo e tal, você fecha aquela tela onde eles pedem para cobrar e você pode usar ele de graça. Então aqui você vai clicar na câmerazinha verde e aqui você vai escanear a fatura do cara. Clicou, escaneei, tá? Cara, isso aqui, ele garante uma resolução absurda, muito melhor que a tua câmera, muito melhor que uma foto, tá? Então, e você tem um arquivo em PDF, ou seja, a chance de estar ilegível isso daqui é quase nula, tá? Então, em vez de usar a fotinha ali, usa o Can Scanner. Isso é uma dica de milhões, galera, de verdade. Eu resolvi meus problemas com elegibilidade por conta desse aplicativo aqui, tá? Então, beleza, ó, tá ali, escaneou, eu dou um okzinho no verde ali. Ó, compartilhar, já posso compartilhar aqui, ó, ali no meio a setinha de envio, compartilho, compartilhar no formato PDF. E aquilo já me dá a opção de enviar por WhatsApp. Oi, galera, então assim, em vez de você pegar uma foto, porque o que acontece? Às vezes a pessoa tem o celular que a câmera é um pouco mais lenta, às vezes o cara tem um iPhone, a câmera é boa. Então tem gente que consegue uma foto boa e tem gente que não consegue. O Can Scanner resolve isso, tá? Então você baixa o aplicativo, você usa ele de graça e você usa sempre o PDF para subir a fatura, tá? Tem fatura que é longa, que é grande. Cara, a fatura da Copel aqui no Paraná ela é gigante, ela é enorme, né? Vou até compartilhar uma fatura aqui com vocês, ó. Olha o tamanho da fatura. Essa fatura é gigante, cara. Entendeu? Para tirar foto dela é horrível. Você tem que tirar foto em duas etapas. Só que o Can Scanner ele resolve esse problema. Você consegue escanear ele ela numa imagem só. E olha, galera, a resolução. Tá vendo aí, ó? Olha a resolução. Cara, isso aqui não tem choro nem vela. A concessionária não tem que falar nada, porque tá perfeito, tá? Então, primeira dica do dia aí, sempre PDF, usem o Can Scanner se o cliente não tem a fatura em PDF, você escaneia a foto, gera um PDF e acabou. Você já está resolvendo aí, cara, 80% dos seus problemas, beleza? Então vamos lá, importar um PDF. Aqui, galera, é onde a gente vai subir a nossa fatura em PDF, como eu disse para vocês. Então, primeira dica, anotem. Priorize o PDF, tá? Priorizem o PDF. Vamos lá, eu vou subir aqui, vou rodar uma proposta. Vou pegar uma fatura aqui de um amigo meu, tá? Então, pessoal, primeiro campo ali, CPF ou CNPJ. Então, a gente sempre precisa, óbvio, dessa informação. Tem contas que já tem o CPF, nesse caso aqui da minha já tinha, tá? Então o CPF estava disponível na fatura do cara, a IA, ela já puxa essa informação. Mas aqui na Copel, na maioria das vezes o CPF do cara está rasurado, né? Ele está restrito, então você tem que pedir para ele, ele vai te informar. Então eu vou colocar meu CPF aqui. Por que eu estou mudando todos esses campos, galera? Para a gente falar sobre cada um deles e para eu poder também avançar até a assinatura, tá? Porque essa conta aqui não é minha, mas se eu mudo e ponho os meus dados aqui, o aplicativo ele permite lá, tá? Então, beleza, coloquei meu CPF. Detalhe, galera, CPF, embora no preenchimento você não consiga colocar ponto e nem traço, mas se você copia e cola um CPF, ele puxa o traço e o ponto. Se isso acontecer, você não consegue rodar, tá? Então, sempre no CPF ou CNPJ ele não pode ter ponto e nem traço, somente números, beleza? É aqui a unidade consumidora. Unidade consumidora, pessoal, deixa eu abrir a fatura aqui, ó. É esse código aqui de instalação, tá? Então você vê ali que o aplicativo ele puxou o código do PIN, tá? 7044353111. Esse código aqui, ele não vai barrar, né? Passaria também, mas eu sempre gosto de, se ele puxou errado, eu corrijo lá. Então eu coloco 410 080 14, que é o código ali. 410 080 14. Por que é importante esse número estar certo, pessoal? Porque o cliente ele tem uma unidade consumidora, o relógio dele tem um código que atrela aquele CPF àquela energia, aquele relógio que está gerando energia para o estabelecimento dele. Se a gente coloca um CPF, mas erra o número da unidade consumidora, a concessionária, obviamente, vai travar. Vai falar assim, cara, mas essa unidade consumidora não é desse CPF, então corrige lá. E sua venda vai voltar, vai ficar retido,
tá? Então, sempre conferir. Não tenha pressa de fechar a venda, tá, pessoal? Não tenha pressa. O nosso processo já é muito rápido. Então, aqui, a unidade consumidora já. Eu vou colocar o meu nome, né? Então, aqui é o nome completo sempre do titular ali da conta, né? Tem sempre que ser o titular, tá? Então, o titular da conta é o cara que assina. Aqui, então nós temos concessionária. Isso é muito importante, tá, pessoal? Sempre averiguem a concessionária, principalmente São Paulo, tá? Porque São Paulo tem CPFL Piratininga, interior, tá? Desculpa, interior de São Paulo. Sempre tem CPFL Piratininga, CPFL Paulista, tá? Então a gente sempre tem que estar atento, porque se a concessionária também estiver errada aqui, a tua venda vai voltar, tá? Então ali, ó, concessionária CPFL Paulista. Vou ver se está certo, ó. Então eu tiro o zoom aqui. Aqui, ó. CPFL Paulista, tá? Então, beleza, tá certo, é concessionário, tá confirmado. Se fosse a CPFL Piratininga aqui, estaria CPFL Piratininga. Todas essas evidências sempre vai estar na fatura, é só você ter um pouquinho de paciência. E PFL Paulista, ok, e o Estado São Paulo, né? Então, como essa conta é de São Paulo, o Estado de São Paulo tá ok, você tem que sempre colocar o Estado correto também. Aqui nós vamos pedir um e-mail do cliente, tá? Por que a gente precisa colocar o e-mail, pessoal? Porque ele recebe o contrato, ele recebe a proposta por e-mail também, tá? Então, sempre temos que colocar. Tem aquele cliente que gosta de receber por e-mail, então essa informação tem que estar aqui. E também precisamos colocar o WhatsApp dele, né? Por quê? Porque a gente também vai mandar por WhatsApp caso esse cara esteja remoto e também para o nosso banco de dados. Para amanhã ou depois ele receber alguma informação, né, sobre o próprio desconto dele, sobre a nossa empresa, a gente tem no nosso cadastro o WhatsApp dessa pessoa. Então a gente precisa colocar, tá bom? Beleza, valor da fatura. Ó, 443,82. Vamos ver se ele deu certo. 443,82. Vocês estão vendo que, cara, PDF é filé. PDF ele lê certinho. Então, beleza, o valor da fatura está certo. Eu quero falar uma coisa sobre o valor da fatura aqui que é importante vocês entenderem, tá, pessoal? O valor da fatura não. A sua comissão não corresponde ao valor da fatura, tá? Então, às vezes tem um vendedor meu que chega, pô, Robin, mas eu coloquei aqui, subiu uma conta de R$ 5.000, mas na hora que eu rodei no aplicativo deu 3.500 a média do cara. É lógico, porque assim, ó, não é justo que você seja remunerado pelo valor da fatura que você trouxe, tá? É justo que você seja remunerado pela média do que o cliente gastou no ano, tá? Porque é assim que é o certo, né? Porque às vezes a empresa vai te pagar uma comissão que às vezes pegou uma conta alta dele, ela te paga aqui, mas depois o consumo do cara só vai caindo, fica desproporcional. Então, a gente sempre paga mediante a média anual histórica, tá? Que é o que também traz ali na fatura. Tá bom? Então, não se assuste quando você vê ali que, nossa, mas a conta era 5.000, foi para 3,5. Não, mas é porque essa é a média, né? E eu vou falar mais para frente um pouquinho sobre essa média que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Mas a sua comissão é sempre sobre a média anual histórica ali do cliente e não sobre a fatura que você trouxe. Beleza? Isso é bom também, porque às vezes você pega uma conta que é bem baixinha, mas na hora que você roda a média, fica mais. Aí você fica feliz. Então, tem sempre esse equilíbrio, tá? Submercado. Isso aqui é uma dúvida que a galera tem bastante, tá? O que é o submercado, pessoal? É a região do estado do cliente. Então, por exemplo, essa conta aqui é de São Paulo. São Paulo, nós estamos falando da região sudeste, né? Se eu coloco uma conta aqui do Paraná, né, estado do Paraná, a gente está falando da região sul. Se eu coloco uma conta da Bahia, eu estou falando da região nordeste, tá? Se eu coloco uma conta lá do Amazonas, eu estou falando da região norte. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Sempre estar atento ao estado do qual o cliente nós estamos atendendo, né? Que a fatura corresponde, e colocar a região, beleza? Então, aqui não tem segredo. Então, como é São Paulo, eu vou colocar aqui, ó, sudeste. Beleza? Então, consumo do mês. O que isso significa? A gente quer saber quanto ele consumiu de quilowatt por mês. Aqui o aplicativo ele pede. Então, a gente confirma lá. Aqui está falando que ele consumiu 295 kW. Vamos ver se está certo? Olha lá, está certinho. Ó. Ele consumiu 295 kW, ou seja, o aplicativo leu certinho, as contas estão batendo, está tudo certo. Tá? Número de fase. O cliente é bifásico aqui no caso ele está falando. Vamos ver se ele é mesmo? Aqui, ó. Classificação, convencional, B1, residencial, bifásico, ou seja, ele tem 220 na casa dele, tá? Galera, eu quero falar para vocês rapidinho o que é B1, B2, B3, A1, A2, A3, tá? B1, B2, B3 é cliente que não precisa de demanda contratada, ou seja, esse cliente não precisa de potência de energia para rodar o maquinário, né? Somente a energia que vem, se é um transformador, se é uma potência, ele toca. É normalmente um comérciozinho pequeno, uma padaria, né? Normalmente é uma casa, onde um bifásico, onde um trifásico ali resolve tudo o que ele precisa, tá? Quando a gente fala de alguma indústria que tem mais maquinário e tal, daí esse cara precisa de potência contratada, né? A demanda contratada é como se fosse a banda larga da sua internet, tá bom? Então, tenho 200 mega, tenho 1 giga, sei lá, não são os caras do Telecom aí. Mas, enfim, é como se fosse a banda larga. Então, quando o cara tem essa demanda contratada, ele já é alta tensão. Tá? Então, ele tem ainda mais possibilidade de desconto do que uma pessoa de baixa tensão. Tá? Então, essa informação é importante porque determina, né, o que o cliente vai ter de desconto. Tá? Então, a gente precisa estar bastante atento. Por quê, pessoal? Porque, às vezes, quando a gente tira uma foto e sobe ele no aplicativo, a chance é muito grande dele se confundir nisso daqui.
Se ele se confunde nisso aqui, zebrou a tua venda, entendeu? Você não vai conseguir preencher manual, porque ele vai pedir informações que numa fatura de baixa tensão não tem. Então você vai ficar sempre apanhando. Só que se você está no PDF, você está com isso tranquilo e resolvido. Beleza? Então, sempre, como eu disse para vocês, sempre na fatura, se a gente der uma olhadinha, ó, aqui está o CPF do cliente, a classificação lá. Ele é um B1, então ele vai ter o desconto ali de um cara de baixa tensão, tá? 295 kW consumido, o subgrupo dele é B1, né? Então, por que é importante a gente falar isso aqui, pessoal? Como eu disse para vocês, tem que estar essa informação correta, tá? Chega lá amanhã ou depois na concessionária tá errado, a gente vai ter problema. Então, cara, se o cara tá na conta dele que ele é B1, mas apareceu B3 aqui, clica lá e altera, beleza? Não vai ter problema nenhum com isso. Modalidade. Então, esse cara aqui, ele tá na modalidade convencional, ou seja, ele é um cliente comum, tem lá o relógio, tudo bonitinho, não tem nada diferente. Mas aqui ele dá uma segunda opção, né? Que é a bandeira branca, no caso. Então, o que é bandeira branca, pessoal? Bandeira branca é quando o cliente ele aproveita de um benefício que a própria concessionária dá para ele, tá? Conseguir economizar energia. Isso aqui não é um benefício do governo, tá? É um benefício da própria concessionária. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos uma máxima aqui no mundo, no mercado de energia, que é o consumo de energia ponta e fora ponta. Tá? O que isso significa? Consumo de energia em horário de pico e fora do horário de pico. Tá? Então, se eu consumo energia fora a ponta, ou seja, fora do horário de pico, eu pago mais barato na energia. Mas se eu consumo energia no horário de pico, eu pago mais caro. Né? O que é o horário de pico, pessoal? 7h30 da noite, 8 horas da noite. O pessoal saiu do trabalho, chegou em casa, está fazendo uma janta, vai tomar um banho. Todo mundo faz isso. Né? Então, é nesse horário que a energia é mais cara. Então, tem alguns horários ali. Depois, se você for um pouquinho mais curioso, você pode dar um Google e ver quais são os horários de pico de consumo de energia. Tá? Então, o que esse cliente fala para a concessionária? Olha, eu não vou consumir energia em horário de pico. Então, o cara, dá 4 horas da tarde, ele vai e desliga tudo da empresa dele e para de consumir energia. Então, esse cara, além de ter um incentivo da concessionária para fazer isso, ele economiza. Tá? Então, quando o cara está nesse modelo, a gente não consegue entregar energia para ele porque ele tem esse combinado com a concessionária. Então, ele precisa sair da bandeira branca, tá? Para poder fazer a nossa assinatura. Aí você está perguntando, mas Robinho, vale a pena? Esse cara vai economizar mais com a gente ou mais com a bandeira branca? Ele vai economizar mais com a gente, mas é pouco. Tá? Vai dar 1,5% de diferença a mais de economia ele com a gente. Tá? Então, se o cara tem um consumo legal, né, se para ele faz sentido trocar, e se você é um bom vendedor, beleza, ele vai fazer essa troca. Tá? Média histórica. Tá? Então, aqui, pessoal, a gente vai fazer um cálculo dos últimos 12 meses do cliente para saber o que ele consumiu de quilowatt. Tá? E é isso aqui que determina a minha comissão e a sua comissão. Tá? Então, o que o aplicativo faz? Ele vai lá na fatura e olha esse campo aqui, ó, que tem todas elas. Então, você vai ver que nós temos de outubro de 2023 até outubro de 2024, ou seja, o ciclo de um ano. Tá? Então, o que a IA faz? Ela pega e soma todos esses valores aqui, ó, que você está vendo, de 295, 255, 210, 166, 185. Então, tá vendo que ele consome mais em alguns meses e menos em outros meses. Tá? Então, a gente vai tirar essa média para poder saber, de fato, né, o que esse cara gasta de energia e a gente ter uma comissão correta. Tá? Então, o que é bacana? A gente sempre, quando roda no PDF, isso aqui ele é bem exato, tá? Então, se eu for somar aqui, se eu não vou somar porque a gente vai perder tempo, ele vai bater ou ele vai ficar 2 ou 3 kW de diferença, ou seja, quase nada, tá? Então, ele bate. Mas, quando você tiver com tempo e você gosta de conferir, o que você tem que fazer? Somar todos esses valores aqui, ó. Esquece os números menores da lateral direita, foca no da esquerda aqui. Você tem que somar todos eles e dividir por 12, tá? Essa é a média de consumo do cliente no ano, tá? E aqui a gente coloca no aplicativo, né, essa média, e vamos rodar a proposta dele, beleza? Então aqui eu vou avançar, então a gente vai gravar aqui então uma proposta, tá? Então aqui o aplicativo vai pensando e aqui você volta a falar com o cliente, né? Então ele foi bem rápido dessa vez. Eu gosto quando ele dá esse erro, o meu dá bastante esse erro, tá? Ele carrega, mas a proposta não aparece de primeira. Então quando acontece isso, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar aquela atualizada, tá? Então, como que a gente atualiza? Ó, eu vou trazer o dedo, não precisa ver minha tela ali, você está vendo ali no computador. Ó. Eu puxo aqui para baixo, ó, puxei, agora ele está carregando. Ó. Ele apareceu o reloginho no meio, ele já vai entregar a proposta. Tá? Então, se ficou branco a tela ali da proposta, você puxa para baixo a tela, segura bem lá embaixo e solta, que ele atualiza e ele vem com essa proposta certinho para o cliente. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui é a proposta do cliente, tá? Como eu coloquei meu nome ali, vem no meu nome, né? Robinson Gado de Oliveira, meu CPF, tal, tudo certinho, eles são os dados dele, tá? Então isso aí, você pode dar uma olhadinha, conferir se tudo que você preencheu de fato foi ali certinho, tá? Mais uma maneira de você mitigar o erro. Então aqui, como é um cliente de baixa tensão, e ele está lá no interior de São Paulo, ele tem 10% de desconto, tá?
Então, na baixa tensão, interior de São Paulo, CPFL, a gente consegue entregar 10% de desconto. Lembra da média de consumo que a gente falou? Que a gente somou os 12 valores ali, dividiu por 12, deu uma média de quilowatt, tá? Então, correspondeu a uma média de consumo de R$ 366, tá? Eu subi uma conta de 443, mas a média de consumo dele é de 366. Então, a minha comissão vai ser 40% do valor faturável desse valor médio aqui, beleza? Muito bom. Então, o que a gente fala para o cliente? Fala, cara, é o seguinte, a sua média, né, anual de gasto, ela gira em torno de R$ 366 por mês. Às vezes você gasta menos, às vezes um pouco mais, mas a média é 366. Com o nosso desconto de 10%, a sua média de consumo cairia para R$ 329. Então você teria uma economia de 10% aí, né? Você teria um desconto de 10% todo mês garantido na sua conta. Isso é interessante para você? Então, 29, 39, 49, 59, 66, mais ou menos ali uns 40 e poucos reais, né, de desconto que ele está tendo aí. Se eu não estou errado na minha conta, R$ 36 mais ou menos, R$ 37, que é os 10%, tá? Então, o que é legal? Bandeira verde, o cara vai economizar R$ 439 por ano com a gente. Então, isso é legal falar para ele, cara, ó, no ano você vai ter uma economia de R$ 439, né? Mas se a gente tiver bandeira amarela, a sua economia pode chegar a R$ 506 no ano. Tá? E se você tiver bandeira vermelha, sua economia pode chegar a R$ 598 no ano. Tá? Então, o que é legal? Talvez alguns não sabem aqui, mas com a gente, o cliente ele não tem bandeira tarifária. Tá? Então, ele não paga mais caro quando tem bandeira amarela e vermelha, porque a fonte de energia desse cara não é mais de hidrelétrica. Tá? Então, a bandeira amarela e vermelha ela só é cobrada porque as águas baixam nas hidrelétricas, então eles cobram mais caro para gerar essa energia. Mas como a nossa fonte é solar, então esse cara ele não tem essa preocupação mais, tá? Então, isso é muito legal. Às vezes o cara fala, 10% é pouco. Mas aí você vai falar para ele, cara, mas você não paga bandeira amarela e vermelha mais, e nesses períodos você pode ainda ter mais desconto, né? Então o cara fica feliz, opa, peraí, tô livre de bandeira amarela e vermelha, porque o pessoal morre de medo de bandeira amarela e vermelha. Então isso é um ponto muito importante que a gente tem que explicar para o nosso cliente, tá? Porque ajuda na nossa venda, tá? Então, como vocês já sabem, a nossa energia é 100% renovável, então a gente está ajudando o meio ambiente, tá? Energia solar, então o sol ele não tem limite, é uma energia que sempre existe, né? Sempre está ali, ela não prejudica o meio ambiente, então isso é muito positivo. Economiza na sua conta de luz sem investimento, ou seja, o cara não tem que pagar nada, né? Ele só assina um programa de benefício com a gente, né? Então não tem um custo de adesão para ele, e ele não tem fidelidade. Então amanhã depois, na baixa tensão, se ele quer, né, mudar de casa, ou ele precisa mudar de cidade, ele não consegue levar o nosso sistema, ele pode cancelar, ele não tem multa, não tem fidelidade nisso, tá? Uma observação, alta tensão tem fidelidade, tá? Nós trabalhamos com 5 anos de fidelidade, porque esse é o período que a gente considera que a gente consegue atuar na conta do cliente com bastante eficiência e entregar muito desconto para ele, tá? E esse também é o prazo que o mercado trabalha. Robinho, mas tem como ser uma fidelidade menor? Tem, mas a gente não faz, porque para a gente não compensa, para o cliente também não é muito interessante. Então, no volume de vendedores que a gente tem pelo país, se a gente for ficar fazendo de uma forma para um, de outra forma para outra, a gente não consegue, a gente perde muita eficiência, tá? Então, a gente padronizou nos 5 anos e é isso, tá? Então, e rapidão, também nesse ponto, é até um negócio positivo, porque, e o Robinho, até eu queria pedir para você entrar nessa parte de o que é, A e o que é B, e qual que é a diferença, como vender. Não sei nem se a gente vai ter tempo de entrar uma conta A aí, mas normalmente o cliente A, na minha experiência, não tem um problema com fidelidade de 5 anos. Por quê? O que é uma fidelidade? O que é esse acordo entre a gente e a empresa? A gente está prometendo assim, ó, que nos próximos 5 anos a gente garante para você que isso não vai mudar. Tá? Eu não vou te cobrar mais caro e você está protegido. E em recompensa você, né, não nos larga na mão, entendeu? Então, assim, isso a gente pode ver com muito bons olhos, tá, gente? Porque, assim, como empresa, esse pessoal do grupo A, que são valores muito grandes, eles querem uma estabilidade, eles querem conseguir calcular aí os gastos na parte financeira deles, e é legal eles saberem quanto mais ou menos de desconto eles vão ganhar nos próximos 5 anos. Então, isso aí é super. O pessoal que está trabalhando em empresas, isso aí é super normal, tá, gente? não, cara, é super tranquilo, eu falo porque a gente visita algumas dessas grandes, tá? E tem gente que faz contrato de 10, de 15 anos, né? Porque é uma economia muito expressiva. A gente tá falando que o cara vai economizar até 40%, às vezes o cara economiza 35%, 30%, então é uma economia muito expressiva, né? E então ele não se importa, porque ele não tem talvez uma expectativa de fazer uma usina, ele nem quer, né? Ele não tem telhado para isso, ele não quer investir esse dinheiro, né? Ele prefere investir em outras áreas da empresa dele, então ele economiza energia no Mercado Livre, que é um produto que a gente passa para ele, né? Que a gente oferece para ele. Então ele não se importa de entrar numa fidelidade. Então não é nenhum problema, tá? Para quem é do mercado, para quem, né, esses clientes eles já ouviram falar disso, às vezes não é tanto uma novidade mais. Então para ele é super tranquilo entender um contrato de 5 anos, tá? E não vai mudar nada, ele vai economizar, na verdade, ele não vai pagar, né? Como o Lelo bem explicou aqui, a gente dá um contrato para ele que a gente não vai mudar o jogo, então ele está tranquilo quanto a isso, beleza? Não tem isso de verdade, não é difícil, nunca foi um problema assim, a fidelidade
Muito bom. Então aqui, já falei desses 3 tópicos da baixa tensão. E aqui embaixo são as observações, né? Tipo, detalhadas certinho do que está aqui em cima. Então as taxas de descontos podem variar, tal. Né? Então ele vai trazendo de acordo com a concessionária. Então, assim, cara, tem concessionária que a gente consegue dar 20%, tem concessionária que a gente consegue dar 5%, tem concessionária que a gente consegue dar 10%. Então ele traz esses detalhezinhos aqui embaixo. Eu vou avançar, senão vou tomar muito tempo, a gente não consegue falar da assinatura, tá? Mas com a proposta é isso, eu acho que não tem segredo, tá bem compreendido, tá sossegado para todo mundo aí. Então, vou dar um assinar aqui. Aí o aplicativo ele vai pensar um pouquinho e vai jogar a gente lá para a plataforma da Único, tá? Que é onde a gente assina o nosso contrato. Então, vou começar a validação. A primeira coisa que ela pede é uma selfie, tá? Então, uma coisa muito importante, quando a gente vai escolher aqui, clicar na opção para tirar uma selfie, ele pede para a gente permissão para acessar a nossa câmera. Então, você tem que sempre clicar que sim, tá? Então, eu permito que o Único acesse a minha câmera. Tá? Rapidão, gente, isso é super importante. Parece que é simples, assim, mas a gente tem visto um número gigantesco de contas não serem, contratos não serem aprovados, assim, ou tecnicamente não é o aplicativo que não está funcionando, tá? A gente não tomou cuidado de permitir aí que eles usem a câmera, tá? Então, isso aí parece simples, assim, mas é super importante, tá? Isso, a gente tem que sempre ficar atento, porque ele aparece rápido, aí se você clica em não, aí tem que refazer tudo, tá? Então, sempre lembrar que tem que autorizar o aplicativo a usar a nossa câmera, tá? Então, eu vou colocar meu rosto aqui e vou... Tá me ensinando como fazer aqui a pose ideal, ó. Então, eu vou colocar que estou pronto. Mantenha a posição, aproxima um pouquinho aqui. Ele já vai ler a minha facial. Beleza, rodou a facial, agora ele vai pedir uma identidade, tá? Um documento que comprove a nossa identidade. Então, galera, a Único, ela não é exclusiva da Lex, tá? Tem várias empresas que usam a Único como plataforma de assinatura. Então, o Banco Itaú, por exemplo, ele usa. Eu sou correntista no Itaú. Então, provavelmente eles já puxaram a minha CNH lá dessa base de dados do Itaú. Você tá vendo ali? Que eu já tenho a minha carteira de habilitação cadastrada, tá? Quando você não tem, ou quando o cliente não tem, ele vai dar a opção aqui para você subir a foto ou o PDF. Então, para vocês verem mais ou menos como funciona a foto, eu vou dar cadastrar novamente aqui para vocês terem uma ideia de como a gente tira a foto do documento, tá? Então, se você tiver a foto, se o cliente tiver a foto dele ali, te passou por WhatsApp, você salva, né? Você clica aqui em importar, né? Da fototeca, vai estar salvo nas suas imagens, você importa a foto do cara por aqui, tá? Mas eu vou tirar uma foto do documento para vocês verem como funciona. Então, ele pede para tirar do plástico, né? Eu já tirei, o plastiquinho tá aqui, então eu tirei do plástico, né? E faço uma foto da frente aqui do documento. Vamos lá, tirar foto do RG ou CNH. Ó, vou autorizar a usar minha câmera de novo. Autorizei. Beleza. Aqui eu vou tirar uma foto. Quando já tá meio zoado, já a criançada pega na mão o celular, suja a câmera, é tudo isso, né? Tem que ter atenção. Robin, até uma pergunta pertinente aí, essa tela, Everton falando aqui. Vamos lá. A assinatura da leitura facial ali, né, e a captação dos documentos, óbvio, tem que ser feitos no CPF ou no CNPJ, no caso responsável pela empresa, de quem está a conta lá. Por exemplo, num condomínio, que tem uma procuração, que alguém que responde pelo condomínio, um exemplo. Então, mesmo que a conta esteja no nome de alguém, alguma coisa, a gente tem que colocar o CPF e os dados da pessoa que vai responder pelo condomínio e a leitura facial ser feita por ele, correto ou não? Isso, exatamente. Eu ia comentar disso aqui logo depois, porque quando a gente coloca um CNPJ, né, a gente sobe uma conta que é CNPJ, quando a gente avança para a assinatura aqui, ele vai pedir o nome completo do representante legal e o CPF dele, tá? Porque essa é a pessoa que assina, tá? Então, pessoal, é muito importante a gente entender que quando a gente está subindo uma conta CNPJ, vai abrir uma janela quando a gente vai para a assinatura, onde pede o nome completo do representante legal e o CPF dele. É a pessoa que assina, que representa essa empresa, tá? Então, no caso do condomínio, por exemplo, como o Everton citou, tem o síndico que é o responsável. Ele vai estar na ata, ele vai estar no contrato, ele vai estar na documentação. Então, ele já tem essa permissão para responder pelo condomínio. Então, a conta vai estar no nome do condomínio, mas quem assina é o representante legal, no caso, o síndico do condomínio, né? Ou o representante legal de uma empresa. Então, aqui, pessoal, nesse processo, a gente tem que fazer com o representante legal, tá? E quando é conta de alta tensão, a gente tem que, além de pegar aqui esses documentos, né? A gente tem que pegar o contrato social. Então, se é conta de alta tensão, se é do grupo A, peça para o cara o contrato social e deixa nos teus arquivos, porque a empresa vai pedir isso, beleza? Então, maravilha. Vamos então tirar a foto aqui. Vou autorizar a usar a minha câmera. Vou tirar a foto da frente. Ficou? Boa, vamos continuar. Agora do verso. Vamos continuar. Beleza, a foto ficou boa. Ok. Aqui ele já vai me jogar para o contrato
Tá vendo ali, ó, contrato Lex. Eu clico nessa informação, contrato Lex. E aqui ele já vai me trazer o contrato do certinho, tá? E no final aqui eu clico em assinar. Só não vou assinar porque senão vai dar problema. Mas clicou em assinar, beleza, ele vai para uma próxima tela que pede para você pôr só o e-mail do cliente, né? Então preenche o e-mail do cliente para ele receber esse contrato por e-mail. A gente precisa fazer isso, tá? Então vai lá, coloca o e-mail do cliente novamente, né? Porque daí é o único que está pedindo, então coloca esse e-mail lá e avança. Aí acabou, tá? Então depois dessa tela aqui de assinar o documento, vai pedir para você mandar um e-mail para o cliente lá o contrato, você coloca o e-mail dele e envia, a venda está efetivada, tá? Se você não pôr esse e-mail, a sua venda não conclui, tá bom? Então precisa colocar esse e-mail, beleza?